Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do 8º ano do Ensino Fundamental. Pessoal, se inscrevam no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim, eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. Para essa terceira semana, a unidade temática a ser estudada é Conexões e Escalas. O objeto de conhecimento será corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. A habilidade que vocês irão conseguir concretizar com esta aula será analisar a importância dos movimentos de integração de blocos econômicos do território americano, como o Mercosul, OEA, OEI, NAFTA, Unasul, ALBA, ALCA, Comunidade Andina, ALAD, entre outros. Os conteúdos relacionados são o papel dos blocos econômicos na integração dos países do continente americano no cenário mundial, os blocos econômicos integrados pelo Brasil em função e atuação, e, por fim, leitura, interpretação e elaboração de representações cartográficas, como, por exemplo, mapas, anamorfoses, croquis, entre outros. O tema da aula de hoje será a integração regional na América. Com esta aula, caro estudante e cara estudante, vocês vão dar continuidade ao estudo do tema da semana passada sobre os blocos econômicos e vai conhecer os principais blocos da América na tentativa de uma integração do continente. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre os conceitos relacionados a esse tema, tentativas de união na América. Bom, desde a década de 1960, vários acordos de integração foram realizados, isso buscando a integração econômica e política na região. Merece destaque o Mercado Comum Centro-Americano, de 1960, o Pacto Andino, de 1969, a Comunidade do Caribe, de 1973, também a Associação Latino-Americana de Integração, a ALAD, que foi criada em 1980, formada por 13 países membros, representando aí, em conjunto, 20 milhões de quilômetros quadrados e mais de 510 milhões de habitantes. Nós temos também, muito importante, o Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul, que foi criado em 1991, e também o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA, que foi criado em 1993. Medidas como estas foram necessárias para promover ações conjuntas entre os países com o objetivo, então, de fortalecer suas economias, que diretamente ou indiretamente geram benefícios econômicos, políticos e sociais. E, é claro, promove também o intercâmbio cultural entre os países membros. Porém, gente, nós nunca iremos conseguir estabelecer uma política de integração completa e eficiente entre os países americanos. Isto porque a disparidade econômica entre alguns países é muito grande. Países de um lado como os Estados Unidos, do outro lado como o Haiti, por exemplo, nós temos a disparidade social, cultural, política e econômica que vai impossibilitar uma integração eficiente entre os países do continente americano. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre os principais blocos econômicos da América. O primeiro deles, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, que é o NAFTA. Bem, a interdependência das economias dos Estados Unidos e do Canadá tem propiciado, em 1989, a assinatura desse acordo de livre comércio entre ambos. E logo em seguida, em 1990, o México também propôs um tratado semelhante entre esses dois países. Após estudos e intensas discussões, porque havia grupos contrários a essa integração. Então,
devido a essas disparidades econômicas entre o México, Canadá e os Estados Unidos, inviabilizaram um acordo imediato. Um pouco mais na frente, em 1993, o México então faz um acordo com os Estados Unidos e com o Canadá e cria-se então o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA. Esse bloco hoje ele atinge uma área de mais de 21 milhões de quilômetros quadrados, banhados aí pelo Oceano Atlântico, a leste, direita, e pelo Oceano Pacífico a oeste, à esquerda. E nesta região nós temos aí em 2015 mais de 486 milhões de habitantes, que gera então um mercado consumidor bem considerável. A principal finalidade do NAFTA é eliminar as barreiras alfandegárias entre os países membros, aquelas barreiras de impostos de importação e exportação. Isso para incentivar o comércio entre os países membros, do México para os Estados Unidos para o Canadá, Canadá e México e vice-versa. E nós já tínhamos uma certa interdependência entre os países da região, que avançava em relação ao México, buscando então uma mão de obra mais barata, instalando suas empresas norte-americanas nesta região, principalmente a partir de 1980, onde esses países buscaram então fugir dos altos impostos estadunidenses. Então, as empresas então buscaram cada vez mais o território mexicano para instalar suas fábricas, suas produções. Os Estados Unidos têm ainda outro objetivo com esse tratado. Tenta diminuir as intensas migrações de mexicanos e também outros latino-americanos que passam pelo México em direção ao território norte-americano. Recentemente nós tivemos aí uma assinatura de um novo tratado com uma atualização, que nós chamamos de USMCA, que pode-se dizer que é um NAFTA 2.0. Corresponde a um tratado de livre comércio entre os Estados Unidos, Canadá e México, que modernizaram o antigo acordo, que chamavam de NAFTA. Podemos dizer então que houve também uma atualização do nome desse bloco e foi oficializada pelo presidente atual dos Estados Unidos, o Donald Trump, que juntamente com o presidente do México e também o primeiro-ministro do Canadá, durante a cúpula do G20 em Buenos Aires, na Argentina, assinaram então essa atualização. O Mercosul, também conhecido como Mercado Comum do Sul, foi criado então em março de 1991, lá em Assunção, por isso recebe o nome então Tratado de Assunção, assinado por Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, e criou-se então o bloco econômico que nós conhecemos como Mercosul. Em 2012, o Paraguai foi suspenso do bloco, porque houve um golpe de Estado que derrubou então o presidente da época, o Fernando Lugo, e com isso então os países membros entenderam que o golpe representava uma ameaça muito importante para a democracia estabelecida no país e suspenderam a participação do Paraguai no bloco. No ano seguinte, após a eleição democrática, com o novo presidente, a participação do Paraguai no Mercosul foi restabelecida. Só lembrando que em 2012 também nós tivemos aí, após a suspensão do Paraguai, nós tivemos a entrada da Venezuela no bloco. Entretanto, um pouco mais na frente, em 2017, com a ruptura democrática no país, ela foi também suspensa. O Mercosul ele possui atualmente os seguintes países associados: o Chile, a partir de 1996, o Peru, a partir de 2003, a Colômbia e o Equador, a partir de 2004, a Guiana e Suriname, a partir de 2013. E o objetivo principal do Mercosul é estimular o aumento das trocas econômicas entre os países membros, e além de atuar, é claro, como um bloco importante no comércio da região e entre outros países. Hoje o Mercosul abrange as principais economias da América do Sul, constituindo um bloco de proporção continental, abrangendo aí vários países com a população com mercado consumidor considerável. E além disso, nós temos também a questão da integração política e cultural na região. Um outro bloco importante também no continente americano é a ALAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração. Bem, a ALAD ela foi criada em 1980, com o objetivo de promover a integração e desenvolvimento econômico, bem como social, entre vários países de origem latino-americana. Atualmente, os membros da ALAD são Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba e Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
A proposta da ALAD é permitir que as trocas comerciais sejam mais flexíveis, considerando os diferentes níveis de desenvolvimento econômico de cada um dos países membros. Comunidade Andina. A Comunidade Andina foi criada em 1969 e atualmente é constituída por 4 países membros: Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. O Chile e a Venezuela deixaram a comunidade em 1977 e 2006, respectivamente. Entre os principais objetivos desse bloco, tem destacado o desenvolvimento equilibrado dos países membros, mediante a integração econômica e a cooperação social entre os países, com o mercado comum e também o crescimento de empregos na região. Mais um bloco também do continente americano, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Foi fundada lá em 1948, que é uma das instituições regionais mais antigas do mundo. Atualmente nós temos 35 estados independentes no continente americano. E se tornou um importante fórum governamental político, jurídico e social, com o objetivo então de aprofundar a democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento do continente americano. Para isso, a organização ela conta com um diálogo político entre os países que enfrentam conflitos de origem social, cultural, racial e político. A Organização dos Estados Ibero-Americanos, a OEI. Bem, esse organismo internacional ele é integrado por países do continente latino-americano, africano e europeu. Tem um caráter governamental, com o objetivo aí de promover a cooperação nos campos de educação, ciência, tecnologia e cultura, para avançar o desenvolvimento de forma integral, aprofundar e consolidar a democracia e a integração regional. Observe bem que essa organização não tem o objetivo de fortalecer o comércio entre os países membros. Pelo contrário, outras áreas tanto quanto importantes, como educação, ciência, tecnologia e cultura. Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, a ALBA. A ALBA, gente, ela foi criada em 2004, a partir de um acordo firmado entre 2 países, Cuba e Venezuela, para promover a integração e a união da América Latina. Atualmente nós temos aí outros países, como por exemplo Bolívia, Nicarágua, Equador e outros das ilhas caribenhas, como República Dominicana, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas. Essa aliança ela tem um cunho aí, multinacional, que busca então promover a integração econômica, social, política, cultural entre os países membros, até mesmo de cunho ideológico, para contrapor as organizações que buscam apenas a união econômica. Então, nós temos aí uma aliança que busca integrar outras áreas importantes, além da parte econômica. A Aliança do Pacífico foi criada em 2012, o bloco econômico nos moldes do Mercosul, formado entre o México, Colômbia, Peru e Chile. Tem como objetivo tornar-se um grande polo de atração de investimentos na América Latina. Também servir de elo para uma eventual integração com os países asiáticos. Esse bloco aí, concorrente do Mercosul, ele tem visto como principal iniciativa no comércio internacional dentro do continente americano e tem grande possibilidade de expansão, uma vez que tem integrado países que têm os mesmos objetivos de crescimento, nesse caso aí com uma certa linearidade entre o México, Colômbia, Peru e Chile. Por fim, a União das Nações Sul-Americanas, a Unasul. Ela foi criada em 2008, formada pelos países da América do Sul. Tem como objetivo construir um espaço de integração cultural, social, política e econômica entre os povos participantes. Bem, como vocês puderam perceber, que nós temos no continente americano vários blocos econômicos, tentativas de integração, de união, isso em vários sentidos, tanto na parte econômica, social, cultural, política e ambiental, buscando então uma certa participação democrática de cada país no comércio internacional, buscando a participação democrática dos países do continente americano na ordem econômica mundial. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado
para a terceira semana do 8º ano do ensino fundamental. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.